Tá vendo? Perfeito. Beleza, bora. Bora, mano. Então, Então, deixa eu pensar aqui se eu vou... Não, dá pra seguir isso aqui. Então, o que é a criminologia? Tá? A criminologia é uma ciência empírica, tá? Isso cai muito. É uma ciência empírica. O que é ser empírico? É experimento, né? É uma ciência que ela busca experimentar. Ela pensa assim: será que a água junto com qual elemento vai fazer mal? Aí ela junta e começa a provar. Junto com óleo não faz mal. Junto com limão não faz mal. Junto com não sei o que não faz mal. Mas junto com sei lá, uma Com Cândida, substância faz mal. Entendeu? junto com Cândida faz mal, vamos supor. Então, isso que é ser empírico. É a ciência do experimento. E Certo. interdisciplinar. O que é interdisciplinar? Ela utiliza várias ciências juntas. Ela utiliza a matemática, ela utiliza a biologia, ela utiliza a biologia, psicologia, tá? Ela utiliza várias ciências juntas dentro dela. Certo. E o que a banca normalmente faz aqui de pegadinha? Ela fala que é multidisciplinar. Certo. Multidisciplinar é diferente de interdisciplinar. Multidisciplinar são várias ciências. Interdisciplinar são várias ciências, só que com uma relação entre elas. Elas trabalham mutuamente, tá? Certo. Aí, e a ciência do ser. Depois você vai entender por que é ser. Por que é ser? Porque ela, por ser uma ciência do experimento, quando ela fala uma coisa, porque ela tem certeza. Então ela Hum, fala, isso é. Se ela fala que isso é porque ela já experimentou e já provou por meio de experiência, entendeu? certo. Ela, normalmente as bancas vão falar assim, ó, a criminologia é uma ciência multidisciplinar, aí você põe falso. Ela é uma ciência do dever ser, falso. Ela é uma ciência dedutiva? Não, ela não deduz, ela prova. E ela é uma ciência indutiva? É. Porque indutiva você induz, né? Certo. Então, todas essas palavras, você vai ver fazendo questão, são importantes. Isso daqui vai fazer você acertar. Só esse quadrinho vai fazer você acertar no mínimo de uma ou duas questões. Se você decorar Certo. essas palavras e entender. Então, Certo. cara, criminologia é uma matéria é o seguinte: é uma matéria dada. Porque todo mundo que vai fazer prova da civil vai acertar. São 10 questões de criminologia. Todo mundo vai acertar no mínimo 8. Então, se você acertar pouco, você vai lá para baixo. A criminologia a matéria obrigatória para você acertar tipo 9, 8, ou até tentar gabaritar. Porque não é difícil, eles sempre cobram as mesmas coisas, não tem como mudar, entendeu? Não é tipo assim, amanhã vai mudar o artigo, amanhã entra um pacote. Criminologia é uma matéria fixa. Desde a primeira prova da Polícia Civil lá atrás até hoje é igual, entendeu? Uhum. Então, imagina, todo mundo sempre estuda a mesma matéria, não tem o que cobrar, então eles cobram sempre as mesmas coisas. Se você errar uma questão, já era. Então, criminologia tem que gabaritar essa matéria. Certo. Tá? Objetos. Quais que são objetos que a criminologia estuda? É o CCVC. Tá? Crime, criminoso, vítima e controle social. Atento aqui, a vítima foi a última a ser estudada. O criminoso foi o segundo. Tá? O crime foi o primeiro. Certo. Qual que é o objetivo? Então, o que a criminologia quer? Ela quer três coisas. Ela quer explicar o crime, ela quer prevenir o crime e ela quer atuar no criminoso. Então, ela sempre busca explicar o crime, ela quer prevenir e ela quer atuar no criminoso.
Então, um dos objetivos principais que a banca pode falar é que a criminologia visa punir. Tá errado. Ela não visa punir, não tem punição aqui, ó. Tá? Certo. Aqui eu coloquei uma tabelinha que sempre cai também. É uma tabelinha falando das diferenças entre a criminologia e o direito penal. Tipo, um versus o outro para você ver quais que são as diferenças. Vai ver que a matéria é pequena de criminologia. Apesar que tem vitimologia, né? Ah, sim. O direito penal, o crime é um ente jurídico. O que, que significa isso? Essa palavra também tem que decorar. Mas, na verdade, todas as palavras aqui tem que decorar. Porque, de novo, como é pouca coisa, o cara vai cobrar o pinguinho do i. Entendeu? Certo. Não tem muito o que ele fazer. Ele sempre vai ter que cobrar, brincar com as palavras. É um ente jurídico. O que, que significa ser um ente jurídico? Para ele, crime, homicídio, o que, que é um homicídio por direito? Matar alguém. É apenas uma descrição que está num código penal, é só isso, é um ente jurídico. Ele usa o método dedutivo. E o direito penal, ele visa primordialmente o quê? O caráter retributivo. Então, se você fez isso, você vai receber isso. Se você fizer aquilo, você recebe aquilo. Entendeu? Se você matar, você recebe de 6 a 10. Se você estuprar, desculpa, de, de 6 a, 6 a 20? É Caralho, 6 a 20, pô. 6 a 20, né? Se você matar, você recebe de 6 a 20. Se você estuprar, você recebe de 6 a 10. Se você furtar, você recebe de 1 a 4. Então é um caráter retributivo. Ele só retribui o mal que você fez à sociedade. Né? Já a criminologia é diferente. A criminologia, o crime é um fator social. O crime, então, está muito mais ligado, não é meramente algo que está escrito no papel. O crime é um fator social, um defeito na sociedade. Então, o crime ele está dentro da sociedade. Então, a gente tem que estudar a sociedade para saber o porquê do crime. Ela utiliza um método indutivo e empírico, né, como a gente viu lá em cima. E a pena não é um caráter retributivo. Entende? A criminologia ela não olha a pena como um caráter retributivo ou talvez um caráter de separação da pessoa que fez o mal para a sociedade, né? Um caráter, como que vocês falam? Não é reclusão. Pensar um sinônimo de reclusão. De cárcere. Ela não tem a pena não serve apenas como cárcere do criminoso. É uma forma de defender a sociedade. Certo. Então, até aqui foi tudo conceito, tá? Da criminologia. E só daqui você pode ter certeza absoluta, que uma questão, no mínimo, tem aqui, ó. No mínimo, uma questão é daqui. Decorou isso daqui, acertou uma questão na prova. É bem assim. Certo. Certo. Escola clássica. A escola clássica ou pré-científica, né? Vamos falar um pouco antes da escola clássica aqui. Antes de tudo, eu vou colocar. Então, como que era antigamente? Antes da escola clássica? Cometer um crime, pena era tabelião. Você já ouviu falar isso aí? Lei do tabelião? Não, Não. isso daí é coisa bem antiga, hein, mano? A lei do Onde... tabelião era o seguinte: olho por olho, dente por dente. Então, como que é? O David roubou, a gente vai lá e corta uma mão dele. O David matou alguém da minha família, eu tenho o direito de matar alguém da família dele. O David bateu em alguém da minha família, eu tenho o direito de bater em alguém da família dele, entendeu? Então era olho por olho, dente por dente. Todo mal que você fazia a alguém,
Esse alguém tinha direito de fazer algum mal com você ou com alguém da sua família. Por isso que era olho por olho, dele por dente. Ah, Nessa época aqui, aceitava-se a pena de morte, né? E penas de caráter cruel. Tá? Então isso é lá nos primórdios. A escola clássica, ou pré-científica, foi a primeira escola a ser contra a pena de morte. Tá? Mas aqui ela ainda não usava o método científico, então a gente não pode falar que a criminologia nasceu aqui. Mas ela já era contra a pena de morte. Tá? Ela usava o método dedutivo. Por que o método dedutivo? Porque ainda não tinha ciência para você fazer método indutivo. Eles certo. falavam que o criminoso, aqui começaram a estudar o crime, né, tá? Eles falavam assim que o criminoso, ele comete o crime apenas por um livre-arbítrio. Então eles falam assim, por que o David estuprou uma mulher? Ah, ele estuprou porque ele quis, era sempre isso. Ele sabia que era errado e ele quis estuprar. Então a gente vai dar a pena, né, o caráter retributivo. Ele fez isso, ele recebe aquilo, né? Certo. É igual o direito penal. E aqui Beleza. você já vai ter que começar. Depois a gente vai fazer uma tabela de nomes que você tem que decorar. Faz um tempo Certo. já que eles não cobram esses nomes. Mas todos os nomes que eu coloquei já caíram em alguma prova. Então é melhor decorar, porque se voltar a cair também é o seguinte: se cair um nome, vai todo mundo acertar. Não Ah, pode tá. ser. E, de novo, questão que todo mundo acerta, você não pode deixar de acertar, né? Então, o primeiro nome aqui que a gente vai ter na nossa tabela, vou até começar a fazer aqui do lado, é o Marquês de Beccaria, ou mais conhecido como Bonesana, tá? Marquês de Beccaria ou Bonesana, e aqui você vai ter que também decorar quem era e o que ele escreveu, Hum, tá? Essa parte da criminologia é tipo estudar a história, sabe? certo. É legal, mano. Legal. Aí você tem que decorar dois nomes. Marquês de Beccaria ou Bonesana, é a mesma pessoa. Ele escreveu o livro Os Delitos e das Penas, tá? Mas na verdade é que se fala no idioma é de los delitos e das penas. Ele era um italiano. E Francesco Carrara. São esses dois nomes que você tem que decorar. Certo. Tá? Então aqui ele pode falar assim, ó, quem escreveu? E já caiu. Quem escreveu a obra de Los Delitos e das Penas? Aí vai vir um monte de autor. Questão dada, entendeu? Se você decora, é aquele negócio, você bate o olho, puf, 10 Já segundos faz. é uma questão. Se não lembra, também não tem como chutar. É. Porque é nome de autor, então vai ser aquele chute totalmente no escuro. Então é aqui, 880, ou acerta ou erra. Por isso tem que decorar. Francesco Carrara é a mesma coisa. Ou eles podem falar assim, ó, das figuras abaixo, qual deles é um autor da escola pré-científica? Ah, vai ter vários lá. Dentre eles vai ter Francesco Carrara ou Marquês de Beccaria. Essas duas questões já caíram na prova, tá? Certo. Aí a gente entra na escola científica ou positiva. Aqui nasceu a Beleza. criminologia, tá? Tá. E o Francesco Carrara não escreveu nenhum livro? Deve ter escrito, mas Mas não é cobrado, não. não, não é cobrado, é relevante para a prova. Beleza. O primeiro é lombroso, tá? Lombroso, você vai lembrar do que? Leproso. Certo. Leproso, você lembra que é uma doença, né? É. E aí a doença se associa a médico. Então você lembra que o Cesare Lombroso é um médico, Ah, ele era um médico, então. tá? Então, quem é médico também, medicina é uma ciência, né? Sim. Então você vai lembrar disso, você vai fazer toda essa associação. Leproso, lombroso, lombroso. É um médico, médico é uma ciência, tá aí. Quem iniciou a criminologia? Cesare Hum, Lombroso. Quem é o pai da criminologia?
Cesare Lombroso. Quem foi o primeiro escritor ou o primeiro autor da escola positiva, né, que é a escola científica? Cesare Lombroso. Então tudo Caramba. vai ser amarrado nele. A escola científica nasceu com quem? Com quem era um médico, quem tinha uma ciência, Cesare Lombroso, tá? Hum, Por isso que eu coloquei aqui, ó. Já caiu também essa questão. Quem foi o pai da criminologia? Aí vai ter um hum. monte de cara. Aí você vai, Cesare Lombroso. Ah, certo. E aí, você vai. Ele que inicia o método empírico científico. O que que ele fazia? Ele estudava crânio de criminosos, tá? Então, sem querer saber, sem querer, ele já estava iniciando um estudo científico. Ele pegava assim, como será? Como ele era médico, a única coisa que ele manjava era medicina. Então ele achava que tinha uma ligação entre o crime e a pessoa, mas a pessoa assim do criminoso, entendeu? E ele achava que essa ligação era, como se fala, era não física, estava ligada ao ser humano, à anatomia, tá? Estava ligada à Certo. anatomia. Então o que que ele começou a fazer? Todos os criminosos que morriam, morreu um estuprador, ele abriu o crânio. Aí ele falava, ó, esse estuprador ele tem o crânio na parte de baixo mais maior a parte de baixo. Aí abria outro estuprador. Aí outro estuprador também tinha a parte de baixo mais comprida. Aí ele abria um de um assassino. O assassino, o crânio, a parte de cima era maior. Aí ele abria outro assassino, também o crânio, a parte de cima era maior. Ele falou, nossa, ele começou a achar uma relação, entendeu? Então Hum, isso já foi os primeiros estudos científicos da criminologia, tá? certo. Como ele era médico, aí você vai lembrar que a obra dele era O Homem Delinquente, entendeu? Homem Delinquente Médico, Hum, tá? Segundo autor dessa escola, Enrico Ferri, ou Enrico Ferri, ele era um sociólogo, genro do Lombroso. E ele era como se fosse um aprendiz do Lombroso, né? Mas mesmo por ele ter sido um aprendiz, ele já não concordava com o Lombroso. Ele falava assim, ó, até pode ter uma ligação entre o crime e o criminoso, né? Mas ele acreditava que tinha muito mais a ver com o meio social. Por quê? Olha só, um médico falava que tinha ligação com a pessoa, né? Com a parte física, fisiológica, a parte Anatômica, né? anatômica. Já o Henrico Ferri, ele era o quê? Sociólogo. Então ele ia puxar pra sardinha dele, né? Ele falava É, que tinha mais a ver com a sociedade, né? E qual que foi é. o livro que ele escreveu? Sociologia Criminal, também fácil de decorar. É. E aí vem um terceiro cara, Rafael Garófalo, tá? O Rafael Garófalo, ele juntou as ideias do Lombroso e do Ferri, tá? E ele foi o único que falou, peraí, de um lado aqui o Lombroso estava estudando crânios e do outro o Ferri estava estudando sociologia. Ele falou, tem uma ciência por trás disso, né? E ele entendeu que tinha uma ciência e ele criou um livro chamado Criminologia, Caramba. tá? Então o que que Hum, acontece? Aqui também vai sair uma questão. Só que tem que tomar muito cuidado, porque apesar do Rafael ter escrito o livro Criminologia, ele não é o pai da criminologia, entendeu? é, Ele só escreveu o livro da criminologia, mas o pai da criminologia é Cesare Lombroso, certo. tá? Então a gente já tem aqui mais três nomes. Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Rafael Garofalo. Cesare Lombroso escreveu o quê? Já decorou? É o delinquente, né? O É, não, que é não sei o delinquente? que. Escreveu o livro Não sei o que delinquente. Era os criminosos que ele estudava o crânio deles. Então, mas quem que pode ser delinquente?
Delinquente é é um criminoso, né? Delinquente, quem pode ser delinquente é um criminoso, né? Então, Ele é o um nome do livro delinquente. é Delinquente Criminoso? Não, é Qual que é a profissão delinquente. do Lombroso? Ele é médico. O que o médico estuda? Pessoas. Não, não Vai, estuda mano. pessoas. Vai. Tá. O médico estuda a cura de doenças, né? Não, mas aí o nome do livro é Cura de Doenças. Não, o nome do livro é não sei o que delinquente, mano. Então, mas tem a ver com médico, filho. É fácil. Delinquente, Que o médico estuda? delinquente, Qual que é o objeto que o médico usa? anatomia? O nome do livro é Anatomia Delinquente? Não, é dele. O objeto que o médico usa, meu pai. Ele usa cura. Cura Delinquente? Não, não. Mano, é muito fácil essa, velho. O homem Tem? delinquente, o homem Aí, delinquente. aí, porra. Beleza. Caramba. O homem delinquente. Essa Henrico Ferri escreveu sociologia isso. criminosa, né? Não, sociologia criminosa, olha. Só não sei o que que é, mas a sociologia. Ah, é Criminal. criminal, ó, quase. Aham. E o Garofalo Garófalo escreveu a escreveu criminologia, né? isso. Pronto. Já decorou as obras de cada um. É só o Carrarinha que não entrou Nossa. pra historinha com os livros, né? Aham. Nossa, mas tá bem completa, hein, essa aula aqui de criminologia. Acho que era bem no começo. Ó, tá show, hein? Tá. A gente tem que. Deixa eu ver aqui o que mais a gente tem que falar de criminologia. As escolas, teorias, teoria geral, de prevenção, tem que falar. Vamos lá. Vamos falar sobre as teorias, tá? Tem bastante coisa sobre escolas, Certo. mas as escolas você vai ter que pegar e dar uma lida sobre elas que é meio extenso. Ah, certo. Eu vou pôr aqui depois quais que você tem que estudar. As Certo. teorias, elas se dividem em consenso e conflito. Consenso. Que lembra consenso? Consenso, a palavra lembra assim Senso. de pensamento igual, pensamento na mesma linha, né? Isso. E conflito remete aqui a ideias opostas, né? De você não concordar com a pessoa. Então, Certo. ó como parece, a escola de consenso, o que que ela fala? Ela fala que a sociedade deu certo. Todo mundo obedece às regras em perfeita harmonia. O crime ele até existe, né? E é bom que exista. E sempre vai existir. Mas desde que ele seja num, num percentual ou numa medida aceitável. Quando extrapola disso, aí o Estado deve atuar. Certo. Então, a de consenso, ela é a mais, como se diga, pensamento mais pé no chão, né? Ela fala o quê? Que o crime existe, sempre vai existir, e está dentro da sociedade, é inerente à sociedade. Só que não pode extrapolar. E quando extrapola, a gente tem que autuar. Tá? Dentro da Certo. escola de consenso, você vai ter que decorar essas escolas aqui, ó. Associação diferencial, anomia, escola de Chicago e subcultura delinquente. Eu vou falar de cada uma.
Associação diferencial. Ele fala, aqui os termos você vai ter que decorar, que o crime ele é apreendido, tá? Ele traz a figura do crime de colarinho branco, você vai ter que decorar. Certo. O que significa isso daqui? Vamos lá. Associação diferencial. Ele fala que o crime é apreendido. Ele fala, por exemplo, que você, como um furtador, simples furtador, quando você vai para a cadeia, o que acontece lá com você? Você responde pelo seu crime e fica recluso, mas internamente você vai sair de lá ou sabendo fazer um estelionato, ou sabendo fazer um sequestro, ou sabendo fazer um roubo a banco, ou integrando, lá dentro você vai integrar alguma organização criminosa. Então ele fala que a cadeia ensina você. Ele fala que alguns Caramba. crimes são passados, né, como aprendizado. Por isso que isso daqui é a associação diferencial. Então a palavra-chave da associação diferencial é o crime é aprendido, né? Muitas Ah, vezes, por certo. exemplo, assim, quando o cara entra na cadeia, o primeiro crime que ele aprende a fazer é aquele estelionato por telefone, né? De falar É, que sequestraram a vítima da pessoa, alguém da família da pessoa. Isso é o primeiro crime que você aprende lá, né? caramba. Então, eles falam que você aprende muita coisa dentro da cadeia. Então, você vai ter que decorar essa palavra-chave, aprender. Outra figura que ele Certo. traz é o crime do colarinho branco. O que é o crime do colarinho branco? São crimes onde é difícil pegar a pessoa. Por quê? Ou ela tem um cargo muito alto na sociedade, tipo um político, ou ela tem um conhecimento muito alto. Então, são crimes cometidos por políticos ou diretores de empresa. Eu coloquei diretores de empresa. Diretores de empresa. Pessoas importantes, tá? Então, a figura de pessoas importantes. Crime do colarinho branco. Colarinho branco é por causa do terno, tá? Certo. Aí, por exemplo, assim, um cara que ele é diretor de uma empresa e ele começa a fazer desvio de dinheiro, ele é um cara estudado, ele é um cara que manja de economia, ele é um cara que dificilmente ele vai deixar rastro. Então ele sabe que ele tem que fazer uma conta lá no exterior, ele sabe qual que é o caminho que o dinheiro leva, ele sabe como esconder o rastro. Então, quando você vai investigar uma pessoa dessa, para você juntar prova contra ela, é muito difícil. Entendeu? Certo. Por isso que uma das formas é a delação premiada. Porque se fosse É. sem a delação premiada, você dificilmente ia colocar um cara desse atrás das grades. Ele não deixa rastro, entendeu? Ele não fica lá recebendo milhões na conta dele de depósito sem saber de onde é. Ele lava dinheiro, né? É um cara esperto. Isso. Tá? Então, associação diferencial, colarinho branco, essas são as palavras que você vai ter que decorar. Anomia, Certo. falta de norma. Tá? O que a escola anômica fala? Vamos lá. Então ela fala que todo mundo, depois eu explico melhor, Certo. quebra de texto. Todo mundo tem um sonho a ser alcançado. Alguns alcançam e outros não. Esses que não alcançam, por sua vez, precisam arranjar uma forma de alcançá-los. E uma dessas formas é o crime. Então, o que significa isso aqui? Palavra-chave: falta de norma. Já coloquei ali, mas vamos frisar. Anomia: falta de norma, ausência do Estado. Acho que essas duas aqui são as mais importantes. Você vai entender por quê. Por exemplo, assim, qual que é o seu sonho, David? É a polícia, né?
Uhum. conseguir esse sonho, né? Mas você sonha, por exemplo, assim, em ter um carro melhor, uma casa melhor, essas coisas para você é indiferente? Não, eu sonho com isso, eu sonho em terminar também a minha casa, né? Deixar ela Não. bonita do jeito que eu planejo, né? Quantas pessoas que você conhece almejam um carro melhor, uma profissão melhor, uma casa melhor? Quantas pessoas? Ah, todas que eu conheço. Então é mais ou menos isso que a escola nômica fala, entendeu? Quando desde pequeno todo mundo almeja alguma coisa. E é basicamente, você vai ver que a maioria todas essas escolas aqui de consenso, vou colocar aqui na frente, são capitalistas, tá? Na verdade, vou Certo, colocar uma palavra melhor, são visão de direita, tá? certo, Todas essas daqui são visão de direita. Então, isso daqui, ó, quem pensa assim é normalmente pessoa de direita, né? Pessoa capitalista. Eu quero um carro, quero uma casa, quero poder viajar, quero poder sair do é país. Então, todo mundo pensa assim. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não pensa. Só que nem todo mundo consegue alcançar isso, né? verdade. Por exemplo, algumas pessoas conseguem entrar na faculdade, conseguem trabalhar e conseguem, com o seu próprio suor, alcançar esses objetivos. Agora, algumas Hum, pessoas não conseguem. E essas pessoas, por suas vezes, não conseguirem, às vezes se frustram. Só que elas É, não largam mão, elas não falam, ah, tudo bem, deixa quieto. O que que elas falam? Se o Estado, ó, se o Estado não me proporcionou um bom estudo, se o Estado não me deu chance, eu vou buscar de alguma forma. Entendeu? Então certo. ela vai buscar de forma forçada, e aí é onde ela começa a cometer crime. Então, se eu não tenho um carro, eu vou roubar um carro. Se eu não tenho dinheiro, eu vou roubar um dinheiro. Entendeu? Hum, Isso é o que a escola anômica fala. ah, tá. Legal. Da hora a criminologia, né, mano? Eu acho legalzinho, né? É, daorinha, mano. Prefiro direito, mas. É porque é mais um pouco, né? História, né? É. Escola de Chicago, tá? Então aqui já fica uma dica. Às vezes cai na prova, assim, é uma das escolas que iniciou-se, né, nos Estados Unidos, ó. Aí você já pode ir. A escola de Chicago é uma delas, né? É, Então, o que que a escola de Chicago ela fala? Eu não lembro direitinho, né, o ano que aconteceu isso, que é onde ela se criou. Mas ela nasceu em Chicago porque eles começaram a verificar que alguns lugares de Chicago tinham mais crimes do que outros, tá? Eles hum, começaram a verificar que em quais lugares que eram esses que tinham mais crime? Eram nos guetos, né? E aí eles começaram a entender que o subúrbio era onde tinha mais crime, tá? Então eles começaram a traçar um mapa criminal. certo. Eles começaram a falar assim, pô, então aqui tem mais furto, aqui tem mais estupro, aqui tem mais homicídio, aqui tem mais latrocínio, né? Então aqui você já começa a ver, cadê? Uma geografia, Isso. Aqui você, certo. as palavras que podem cair seria mais ou menos isso. Uma geografia criminal, né? Deixa eu ver alguma coisa. Guetos, palavra. Áreas de criminalidade. São tudo palavras que podem. Certo. Beleza. Hum, Acho que se cair, cai essas coisas. Subcultura delinquente. Subcultura delinquente, o que que é? Então, o que que são as subculturas delinquentes? Imagine que numa sociedade onde todo mundo quer buscar, né? Aquele, igual a escola nômica, todo mundo quer buscar o mesmo objetivo em comum. Só que assim, certo. muitas vezes nem todo mundo pensa igual. A subcultura delinquente, ela fala que dentro de uma sociedade começam a surgir culturas menores,
E essas culturas, normalmente, elas não seguem as regras da sociedade. Então, culturas menores e agrupadas, onde elas não, tá certo, não seguem as mesmas regras da sociedade. Entre Certo. eles, tem um próprio código de honra. Mais algumas palavras. Esses grupos utilizam de violência para alcançar ou apenas ir contra as regras vigentes. E as palavras-chave são negativismo, malícia de conduta. Essas palavras-chave, o que acontece? Muitas vezes eles falam assim, ó, escola onde se tinha características como negativismo, malícia de conduta, aí você já tem que assinar aí, entendeu? Qual que é o cara? Não, Certo. autoritarismo. Esse cara aqui, quais são os exemplos? Pichadores, Tá. entendeu? Então, são grupos. O que que são os pichadores? É um grupo que foi feito dentro da nossa sociedade, onde eles não concordam com as regras da sociedade e começam de alguma forma a tentar ir contra e criar suas próprias regras, né? Então ele tem a Certo. malícia na conduta, ele tem o não utilitarismo, são grupos que não fazem nada para a sociedade, né? Sim, São sim. eles têm o É. negativismo como característica, entendeu? Isso. Eles são a escola de consenso. Agora, Verdade. escola crítica ou radical? Opa, travou. Puta merda, travou aqui. Pronto. Concordo. Os pichadores não soma nada mesmo. Só fica. Não dá nem para entender. O conflito das escolas agora? É, na verdade, é a escola de conflito. Ah, tá. Escola de Então, conflito. ó, se uma era de direita, outra é de esquerda, né? Tá. Tá? Tá bom. Elas utilizam ideias marxistas. Eles falam que o crime existe, mas na verdade o crime na verdade não é bem assim. Crime é uma ferramenta que o Estado usa para subjugar a sociedade. Isso. O Estado tem que meter porrada para conseguir sucesso. Crime está muito mais ligado ao capitalismo consumista. Tá? A ideia principal é isso daqui. Eles falam que é o seguinte: o crime existe. Tá? Eu vou até colocar uma coisa a mais aqui. Só que eles falam que o crime é utilizado muito mais como ferramenta que o Estado tem para subjugar a sociedade. E ainda fala que é uma sociedade de nível médio baixo, ou seja, os pobres, tá? Então é aquela ideia de que o Estado, a lei só funciona para pobre, só vai preso pobre, o Estado sempre passa a mão na cabeça dos ricos e no do pobre. Não, é tudo isso daqui, escola de conflito, tá? Certo. E eles falam que o crime está muito mais ligado ao capitalismo consumista. Então, aquela ideia lá de que eu quero isso e eu não consigo ter e eu vou roubar para ter,
É tudo da escola de conflito. Certo. Tá? Aí ela traz duas escolas principais, Label Approaching, ou etiquetamento, e a crítica radical. Label Approaching, ou etiquetamento, é o seguinte, você já ouviu falar numa lei chamada 9.099, né? Hum, qual lei é essa? É, Alô? GCRIM. Oh. Ah, tá. Tinha falhado, viu, ô Igor? Tinha falhado o áudio aqui. Então, Beleza. lembra do GCRIM? O GCRIM tá aqui dentro. Lembro, juizado Então, especial criminal. então o GCRIM, ela tem uma visão de Label Approaching. O que é Label Approach ou etiquetamento? O próprio nome está falando, etiquetamento. Ele fala que o criminoso é uma vítima que a sociedade coloca uma etiqueta nele como criminoso e nunca mais ele retira isso, fazendo com que ele volte a cometer crimes por não ter mais oportunidade de reinserção na sociedade. Entendeu, mais ou menos? Entendi. Tá? Então eles falam que nós, a sociedade, é que colocamos isso, tá, no criminoso. Então a gente etiqueta ele. Label approaching. Label, em inglês, é etiqueta. Tá? Então você lembra, Certo. label approach, etiquetamento. Então essa escola ela fala que a gente rotula, né? Uma outra palavra também, rotula. Ou rotulação. Fica aí qualquer uma dessas. A gente rotula o Certo. cara, então uma vez rotulado, nunca mais ele consegue na sociedade. Tá ouvindo? Mano, Mano, tô tô escutando, mas escutando, tá. mas tá. Tem um chiadão. O que que aconteceu, pô? Eu tirei o fone porque o meu fone tá bem, né? Ah, tá. Não, quiser ficar sem fone, pô, pode ficar. Bom, beleza? Então vai ter que decorar. E as escolas, bem assim, depois você vai ver as questões. Ela vai falar assim, das escolas abaixo, qual que é de consenso? Aí vai dar várias escolas. Ou então, das escolas abaixo, qual é de conflito? Ela vai dar abaixo. É uma questão que pode dar. Ou ela pode falar assim, de acordo com o texto, ele vai falar o texto assim, uma escola que nasceu nos Estados Unidos e traz o estudo dos guetos como um dos principais fundamentos dos crimes, estudando áreas de criminosos. Qual escola que é, entendeu? Aí lá embaixo vai ter Entendi. todo. Então ele pode falar a descrição e pedir a escola, ou falar a escola e pedir qual que é o tipo dela. Certo. Entendeu? É. Tá, uma outra. Aí as escolas você tem que. Aqui são teorias, tá? Certo. Ah, nomes, né? Aqui a gente tem nomes também, tá? Autor. Importante. Eu vou só colocar autor, mas não significa que é um autor que escreveu associação diferencial, tá? É um autor que dentro da escola foi importante. Certo. Edwin Sutherland. Caramba. Todas elas têm um nome. Maria. Edwin Sutherland. Anomia é uma alemã. Caramba, mano. Peraí que Esse eu bagulho de nome aí é foda, hein, mano. paro, mano. Eu fico um tempo sem estudar. Se eu ver, eu sei. Se eu ver nas É, alternativas, eu sei. sim, sim. Peraí, rapidão. Vou fazer um negócio aqui.
Ah, lembrei. Caramba. É Na um... prova, na prova tem que fazer isso, velho. Sim, Emily. Ô, viada. Emily Durkheim. certo. Escola de Chicago, não tem. Subcultura delinquente, não tem. Label approaching, tem. Certo. Albert Cohen. Depois desses nomes aqui, eu. Mapa. Mapa. Até tem bastante nome aqui que eu não tô lembrando. Albert Cohen. Depois eu vou lembrando aqui pra gente fazer a listinha. Tá. Então eu Certo. falei da teoria, agora as escolas que você vai ter que estudar. Vou colocar aqui do lado. Escolas que deve estudar. Aí é bem simples, entendeu? Uma breve leitura já consegue. Você procurando isso daqui na internet, em qualquer lugar você encontra. Certo. Terça, escuela. Terça escuela. Escola alemã também. Terça escuela italiana. Escola alemã. Acho que só essas duas aqui. São as que mais caem. E a neorretribucionismo. Apesar que o neorretribucionismo eu vou falar um pouquinho aqui, que é é a mais importante. Tá? O Certo. que é o neorretribucionismo? É uma escola que ela derivou neorretribucionismo. Derivou da escola de Chicago. Ela derivou da escola de Chicago. Não é quebra automática? É isso. Ela derivou da escola de Chicago. E ela é conhecida como lei tolerância zero. Tolerância zero. Por que tolerância zero? Ela fala assim, ó. Mesmo os menores crimes devem ser punidos. Por quê? Porque ela pensa assim. Ela pensa assim por causa da experiência das janelas quebradas. Ou broke, esse nome cai, já caiu. Broke Windows é a teoria das. Aí embaixo estava lá, janelas quebradas. Ah, Broke Windows, né? Broke de quebrar o Windows de janela. ah. Tá? Caramba, o Windows significa janela, é? Eu não sabia? Não. Por que você acha que o Caramba. símbolo do Windows é uma janela? É, né? Caramba, mano. Nossa, mano. Legal. Tá. O que essa teoria falava?
de Broken Windows. Foi uma teoria, eles viram que eles deixaram um carro numa área dos Estados Unidos, que era a área rica, e uma área pobre, tá? E eles queriam ver quanto tempo que se depredavam esse carro. E o carro que já estava meio depredado, por exemplo, assim, eles deixaram um carro um pouco depredado e um carro muito depredado. Eles viram que quanto mais o carro estava depredado, mais depredavam ele, mais tiravam pneu, mais pichavam. Um exemplo disso é o metrô de São Paulo, tá? Você já viu o metrô de São Paulo lixo no chão? Lixo no chão nunca. Não vi, não. Já viu pichação no metrô de São Paulo? Nada. Você já viu coisa quebrada no metrô de São Paulo? Nunca. Então, eles utilizam essa teoria da janela quebrada. O que que eles acham? Que se uma pessoa vê um lixo no chão, ela vai jogar. Agora, se o chão estiver limpinho, se ela jogar esse lixo pequeno vai fazer tipo assim sabe? É, Agora, se isso. o seu lixo for só mais um, você vai falar, é só mais um. É. Entendeu? Por isso que o trem de São Paulo, as linhas da CPTM, são tudo um lixo. Porque os caras deixam janela quebrada, deixa pichação. E aí o cara já vê uma pichação, ele vai lá e picha. Então o que a gente tem que fazer? Por exemplo, assim, pichou, pinta, pichou, pinta, pichou, pinta, então vai chegar uma hora que os caras vão desistir. Jogou lixo, tira, jogou lixo, tira, entendeu? Isso, Essa é a isso. teoria da tolerância zero. Por isso que eles falam Uhum. assim, ó, qualquer coisinha a gente tem que atuar, qualquer coisinha tem que atuar. Isso. Que dá resultado, né? Uhum. Legal, legal. Aí a gente vai falar agora, dentro de criminologia, de prevenção. Lembra que um dos objetos da criminologia era o CCVC? O Sim, controle social era uma dos elementos, então a gente vai falar disso daí. Prevenção. Quer tomar uma água, alguma coisa aí? não, tranquilo. Tranquilão aí, valeu, mano. Prevenção criminal. Se quiser, pode tomar uma água lá. Tá aqui, ó, do lado. Ah, tá no esquema aí? Demorou. Prevenção criminal, a primeira coisa que a gente vai estudar são as cifras. Você já ouviu falar? Ah, é, eu vi lá no GOI lá, porque eu achava que cifra era só de violão, né? Tem aí também? O que significa cifra? Cifra é o seguinte: a gente vai estudar cifra aqui dentro da criminologia, da vitimologia. Ah, não, a gente vai estudar cifra dentro de vitimologia. Hum, Então vamos deixar um pouquinho mais para frente. A ah, gente vai certo, falar sobre prevenção, só sobre prevenção. certo. Então vamos falar sobre prevenção. Aí o primeiro tema de prevenção são os órgãos. Não, vamos primeiro estudar sobre prevenção primária, secundária e terciária. Tá? A prevenção primária, o que seria isso? A prevenção geral em todo mundo. Não tem um grupo específico de sujeito passivo. Você já sabe o que é sujeito passivo, então eu posso utilizar esse termo. Certo, Tá? Prevenção secundária. Prevenção em um grupo específico de sujeito ativo, normalmente criminosos ou prováveis criminosos. Já explico tudo. E terciária, prevenção no recluso, ou seja, na pessoa do preso, penitenciária. Tá. Vamos lá, beleza. O que é a prevenção primária? A prevenção primária é aquela prevenção geral. É a prevenção em cima de todo mundo. Então, é uma prevenção que pode cair sobre mim e sobre você.
tá? Mais pra frente, você vai entender o que é isso, mas ela tem o sujeito passivo, qualquer pessoa. Prevenção, Certo. prevenção secundária. A prevenção secundária, ela tem um sujeito específico já. É um grupo menor. São pessoas que já são criminosos, foram criminosos ou são possíveis criminosos, tá? Um Certo. exemplo é, por exemplo, assim, quando a polícia faz operação lá na Cracolândia Sim. e ela tá fazendo uma operação num grupo que já é um grupo de criminoso, tá? É. Isso a gente chama de prevenção secundária, tá? Certo. Prevenção terciária é uma prevenção que você vai fazer só com a pessoa do recluso, só a pessoa que está lá dentro da penitenciária, Certo. tá? Aí a gente vai destrinchando isso aqui. Quem são os órgãos que fazem essas prevenções? Quem são os órgãos? A gente tem um órgão primário. Não, a gente é dividido em dois tipos. Vamos colocar aqui. Formal, formais, não, informais primeiro. E formais, tá? Quem são os informais? Vamos lá. Informal é escola. Mas eu falar escola? Igreja, amigos, família. Você já faz ideia por que sejam esses caras? Informais, mais ou menos. Agora no formais já vai entrar já a luz do direito, né? Como assim? Ah, policiais, Uhum, né? uhum. Certo. Que ali os informais é mais educação ali da base familiar, de senso comum, né? De Isso. consenso. É justamente isso. Por que informal? Porque não está dentro do Estado, É, tá? Mas por que escola? É na escola que você aprende o que é é, errado, o que não é errado. A família é que dá o principal valor para você, né? Falou, não faça isso. Normalmente, quem tem uma boa família, né? Espera-se que tenha uma boa família, quem vem de berço, quem tem uma boa educação, não seja um criminoso. A é, igreja é um órgão informal importantíssimo, né? Normalmente, espera-se, né? A estatística ajuda que pessoas que frequentam a igreja não são criminosos. é. Amigo também, né? Amigo aqui é disparado um dos principais também. Aquela máxima, me diga com quem andas que te direi quem é essa, né? Isso mesmo. Né? Então, Perfeito. esses caras aqui, a gente chama de. A gente pode chamar esse cara aqui, vamos fazer uma. Como que eu posso dividir aqui? Deixa eu ver se eu consigo dividir. Formatar célula. Tá, vou. Pera aí. Deu um mnemônico feia, né? Hã? Não, eu tava olhando as iniciais, que sempre fico olhando para ver as coisas assim, né? Aí pelas iniciais aí fica escrito feia. Ah, feia. Ah, mas É, daqui eu acho que mas não nem precisa. precisa, não, você nem precisa. Aí eu, né? Aí é foda, né? Ficar pegando mnemônico disso. Ai, ai. Ah, eu não tenho o que eu queria, mas esses caras aqui, eles são considerados como primários. Primários. Órgão primário de Isso. prevenção. Então era aqui, por que órgão primário? Que é aquela primeira prevenção, É. né? Ó, Isso. aquela prevenção geral, primária, é desse cara aqui, ó. Hum.
Entendeu? Certo. Vou colocar outra cor, ó. Então, quem faz a prevenção primária? Aquela prevenção que é em cima de todo mundo, em cima de mim, de você, todo mundo. São os órgãos informais. Escola, igreja, amigos, família, entendeu? Certo. Aí depois a gente tem, e tem que ser nessa ordem, a polícia, o MP, o judiciário e, vamos colocar mais um aqui, a penitenciária, tá? A polícia, o MP e o judiciário nessa ordem, tá? Que já caiu essa ordem. Você acha que eles são secundário ou terciário? Eles são terciários, né? Secundário. É secundário, então, mesmo. É, secundário. Porque a polícia, ela não atua só na pessoa reclusa. Não. Ela atua em grupos específicos, o MP em grupos específicos. A polícia vai atuar em você? Atuar não. Então, Atuar não. Não atua. órgãos secundários, ó. Então esses caras aqui, ó, são órgãos secundários, tá? E a penitenciária é órgão o quê? Terciário. Porque é no É, recluso, é, né? isso. Tá? Então, ó, você ficou amarradinho aqui, ó, cada cor, tá? Primário, secundário Terciário. e terciário, Certo. tá? Para não esquecer. Beleza. Então aqui a gente já tem prevenção primária, secundária, terciária, já estudamos os órgãos. Agora a gente vai estudar como que é a prevenção no Brasil. Certo. Tá faltando um cara aqui, peraí. Depois eu procuro, mas tá faltando um cara. Adolfo QTV. Ah, tá, QTV. Vamos estudar prevenção no Brasil. Ah, não. Antes de prevenção no Brasil, tem que estudar modelos Hum, de reação ao crime. Os modelos de reação são três. Tá? O que são esses modelos? São três modelos que tem dentro da criminologia e cada um escolhe. Ah, eu acho que o primeiro modelo é melhor. Não, eu acho que o segundo modelo. Isso são modelos de reação ao crime para as políticas criminais, tá? certo. Tá? Por exemplo, o Brasil adotou uma junção dos três, mais ou menos. Então vamos lá, a gente tem três modelos. O modelo um, aqui tem que decorar todos os nomes. É o modelo clássico, dissuasório, retributivo. É isso mesmo. Ainda tem dissuasório, penal. Tá? São todos nomes que pode cair. Certo. O que você acha que esse cara preza? É um modelo clássico, dissuasório, retributivo, penal. É, esse daí é o. Tipo a jurisprudência mesmo, né? Retributivo penal. É a lei em forma aplicada, né? Comete um, comete um crime, em troca tem a lei, não é?
Para punir. É a prisão. Ó, as políticas, elas sempre primam em três coisas: prisão, vítima ou ressocialização. Ou seja, elas não primam, mas assim, qual que é o objeto principal dela? Qual que é a galinha dos olhos de ouro dela? O dissuasório é a prisão. É a prisão. Isso. Então ele tem como objetivo principal o cárcere, a reclusão, a pena, a segregação. Então, qualquer uma dessas palavras que caírem, você vai lembrar do clássico dissuasório retributivo ou penal. Tá? Certo. Resumindo, é um modelo que só pensa em prender, 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 prender. Certo. Tá? O segundo é um modelo ressocializador. Tem mais algum nome? Acho que só esse. Modelo ressocializador. O que você acha que esse cara pensa? Ressocializador É, é a. Esse cara pensa ali na ressocialização do criminoso, né? isso. Então ele Isso. pensa em reinserir o preso na sociedade. Qual Certo. dessas escolas aqui, ó, você acha que tem mais a cara de um modelo ressocializador? Consenso, associação diferencial, anomia, escola de Chicago, label approaching ou de conflito? A label approach, né? Acertou, Beleza. né? É pelos exemplos que você dá, pô. E o terceiro modelo é um modelo que é um modelo integrador, restaurador, tem mais algum nome? Consenso, tá? Beleza. Integrador, restaurador ou de consenso, o que você acha que lembra? É a vítima, né? Ela preza Ela. muito mais pela vítima, pela composição civil. Qual lei, já caiu isso aqui, qual lei do nosso Código Penal tem um caráter restaurador de consenso integrador? É, acho, tá na Constituição, né? Essa lei, né? Não, que pensa muito pela composição civil. Pela composição civil. Nin, nin- é, ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a lei, sendo que não tem prescrição. Composição civil. O que é composição civil? Composição civil é sociedade, né? Não. Você sabe o que é? Composição civil, composição civil é as normas, né? Não. Composição civil. Caramba, mano, você me pegou, hein? É fácil, mano. Isso daí é pergunta de início de. Normal. É. O que é uma composição civil? Composição civil. Você viu, assistiu duas Civil aulas são comigo as que falou de pessoas. composição civil. Duas aulas, né? Civil são pessoas, uma composição de várias pessoas. Não. Tá Não, né? viajando. Tá viajando. Caramba, é que eu não consigo lembrar agora, mano. Na verdade, você tinha que estar no nível de eu falar assim, ó, composição civil e você falar a lei.
A lei, né? Caramba. Posição civil. Ninguém é obrigado. Não tem Não. nada de ninguém obrigado. Composição civil. Composição civil, só pra você ver como não tem nada a ver, é uma reparação ao dano causado pra vítima. Tem nada a ver de Hum, ninguém é obrigada. Você tá fazendo uma é, composição civil. Você viu isso, ó. Vou te mostrar até a planilha. certo. Você viu isso aqui Putz, dentro do CTB? putz. É, putz mesmo, mano. E você viu isso aqui dentro do No GCRIM, GCRIM, né? Vi 2 vezes. composição civil. É, Tem nada a ver de Constituição, de nada a ver. ninguém é obrigado a ser, não ser. É, ai, ai, mano. Sem revisão é foda, pô. Essa foi dose, hein, mano? Caramba. Pra mim que eu nunca tinha ouvido falar, hein, mano. Nunca mesmo, só 2 aulas só você ouviu. É. 9.099, então, a lei. E essa já caiu, se eu não me engano, foi na minha prova. Caramba. Tá. Então, qual o modelo que o Brasil adotou? Aí é a última. Então, o Brasil adotou o modelo misto ou eclético. O nusiano tem alguma coisa. Acho que é nusiano também. Mista, eclética ou unificada. Então, esses unificado. Esses são os termos que pode cair, tá? Certo. Então, o Brasil adotou o modelo misto ou eclético ou unificado, ou seja, é um misto, é eclético, unificou todos os modelos. Ele é composto por dois modelos: o absoluto e relativo. Não, é absoluto e o relativo. Relativo. E o relativo, ele é composto pelo geral e específico. Específico? Especial. Essa parte aqui também já caiu em prova. Certo. Absoluto e o relativo que eu vou explicar. O absoluto, qual modelo é esse é o absoluto? É o clássico. Reclássico. Ou retributivo. Ou dissuasório. O que esse cara queria? O que esse cara primava? Qual que era o objetivo desse cara? Você lembra? Clássico retributivo dissuasório. Foi lá em cima que foi falado. Retributivo, ele privava e dissuasório. Privava pela. Caraca, mano. Pela pessoa, né? Não. Pelo cárcere. Pelo cárcere. Ele primava pelo cárcere, a prisão. Então, o objetivo dele é prender, 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 prender. Certo. Já o relativo, ele tem dois caras, geral e especial. O geral é o quê? Em todo mundo.
Todo A gente mundo. a gente tá falando de prevenções, tá? Então, o Tá, geral, ele fala que ele vai fazer uma prevenção geral em todo mundo. Já o especial, ele vai fazer só no recluso, certo. tá? E aqui a gente tem duas figuras. Dentro do especial, a gente tem a figura positiva e a figura negativa. E o geral também. A gente tem uma figura positiva e a gente tem uma figura negativa, tá? Qual que é a figura? Opa. A figura positiva, ela pensa assim, imaginando que é geral, tá? Então é em todo mundo. Qual que é o lado positivo? Ele acha que a criação de normas é uma forma de você mostrar para a sociedade que o Estado não está ausente, tá? Esse é o lado positivo dele. Ele acha que criando normas, criando lei, você vai mostrar para a sociedade que o Estado está ali. Um Estado atuante, um Estado que existe, um Estado que não vai deixar as coisas descambarem, tá? Certo. E a figura negativa? É a figura do prevenir através do medo. Vamos colocar assim. Prevenir através do medo. Aqui, ó, quando você cria normas, por que positiva, né? Porque ele imagina a figura positiva é porque é uma visão positiva, né? É uma visão de uma pessoa otimista, tá? Como se o positivo é como se fosse um cara otimista, tá? Certo. Ele acha que apenas pela criação de normas, apenas pela criação das normas, as pessoas de bem não irão quebrá-las, tá? Então ele acha uma figura positiva, né? Só de eu criar uma lei, um código chamado 121, ninguém vai matar. E a negativa? A negativa é prevenir através do medo. O que ele Uhum. faz? Previne as pessoas porque elas têm medo do resultado penal. O que significa isso? Então aqui ele fala que a pessoa só não vai delinquir porque ela tem medo de pegar de 6 a 20 anos. Entendeu? Por isso que é Certo. uma figura do medo. Tá? Figura positiva. A figura positiva no recluso é o quê? Políticas, políticas penitenciárias para fazer a reinserção do preso, fazer com que ele volte para a sociedade e não cometa mais nenhum crime. Aquele lado positivo, né? De novo, o cara que é positivo é um cara que tem uma visão mais otimista. Ele imagina que se você der subsídios, se você der a chance para um recluso de voltar para a sociedade com o mínimo de chance e qualitária, ele não vai voltar a delinquir, né? Então É, isso é uma forma de prevenção, entendeu? certo. E a figura negativa? É a figura do cárcere. Qual que é o lado negativo da prisão? Cárcere. Afastar a pessoa, o criminoso, do convívio com a sociedade. Eles acham que esse é o lado ruim, né, da prisão. Sim. Você
manter uma pessoa reclusa, né? Certo. Já caiu assim, ó, por exemplo. Qual dos modelos, qual dos órgãos de prevenção é o mais eficaz? Primário, secundário ou terciário? Aí você fala primário, né? Ó. Certo. A Polícia Civil, ela tá dentro de qual órgão? Primário, secundário ou terciário? Aí você fala secundário, entendeu? É Certo. tudo questão que já caiu assim. Caramba. Criminologia acabou. Acabou, Igão. Era isso? É, de criminologia é isso. Aí a gente tem que estudar depois vitimologia. Vitimologia, né? Vitimologia é outra matéria, é? Vitimologia tá dentro de criminologia. Ah, tá bom. Vou até abrir uma planilha aqui. Como que faz? Seria uma planilha e colocar ele do lado de criminologia. Ah, tá. E aí a gente deixa aqui pronto para a próxima aula. Beleza, pô. Ai, mano. Não me usa, né? Hã? Não, nada não, pô. Ó, Pensando aqui. só pra você ver a cara das questões, mais ou menos, como que são. Certo. Criminologia. Vamos filtrar aqui Vunesp para vir mais com a cara da Vunesp. Ó, aqui, ó. Hum, Dentre as escolas das doutrinas penais apresentadas a seguir, a que adota como finalidade da pena exclusivamente a prevenção geral positiva é prevenção geral, escola positivista, né? Não, não, né? Peraí. O que era a prevenção geral? A prevenção geral, Vamos hum, para as mais fáceis. Tá? essa daí é treta, hein? Aqui, ó. Essa daí fala daquelas lá, né? É, primária, A, ins- secundária. a instalação na cidade de São Paulo de câmeras de videomonitoramento que possuem a funcionalidade de leitura de placas de veículos e cruzamentos com banco de dados criminais, com o objetivo de identificar veículos utilizados ou que foram objeto da prática de crimes, pode ser definida no âmbito de conceito de Estado democrático do direito e dos modernos conceitos de prevenção criminal do crime. Aqui é uma prevenção, como uma medida prioritariamente de prevenção, prevenção. Prevenção é a secundária, né? Ó, quando que caiu essa prova? Caiu na minha prova de agente de 2018. Caramba, mano. Olha só, Aí, ó. Tá vendo? tava aí a bichinha, hein? Com a sua aula eu já acertei já. Ó. Aí, ó. Tem uma galerinha que erra ainda, hein? Porque prevenção, como é base criminal, então é secundária, né? É, isso é uma base criminal, né? Ó, aqui, ó. Essa daí, ó. Aqui, ó. Ausência. Quem tem ausência de utilitarismo, malícia na conduta, ó as palavras. Hum, Negativismo. calma aí, eu tenho que lembrar dos seus exemplos, pô. Malícia na conduta, pinchador, pichador, economia, teoria código crime, Lebem-Proust, etiquetamento não é, associação diferencial, né? Resposta E. O pichador, ele é o quê? Uma cultura dentro da nossa cultura, uma subcultura delinquente. Ah, tá. E essa associação diferencial não tem nada a ver, ó. A associação diferencial era colarinho branco.
Era Perdeu uma colarinho questão? branco. Aqui, ó, todo mundo Dada, né? dado. Apesar É, que o o pessoal pessoal não foi. erra. O pessoal erra, pô. Ei, ô Igor, aí lá dentro lá tinha da sucessão diferenciada, tinha colarinho branco e tinha qual carinha mesmo? O nome do autor? Ah, não, não. Tinha colarinho branco e era alguma coisa aprendido, né? Aprender, né? Isso, aprender. A gente não falou nada de aprender ali. É, nada a ver. Olha só como que se você decora, você ia matar. Quais que Ia são as matar. palavras aqui, ó? É, porque eu lembrei, né, do seu exemplo, né? Não, você A errou. ausência de utilitarismo de ação, né? Malícia de conduta, né? Aí eu Beleza. lembrei do exemplo que você deu, que foi o Mas por que que pichador, você errou? né? Por que que você errou? Porque eu troquei né? Aqui, ó. O Ó as conceito. palavras que eu coloquei aqui embaixo, ó. Cadê? Subcultura delinquente, aqui, ó. É, Negativismo, malícia de conduta e não utilitarismo. é, caramba, Essas palavras. questãozinha, É essas as papas, palavras que ele vai. Decorou a é, palavra e acertou a questão. É assim. Receita de é, bolo. receita de bolo, e aí já passa na frente ali, hein? Ó, por exemplo, assim, ó. Emily Durkheim. Tá vendo? Ó? Se você decorar quem que é esse cara, eu, por exemplo, se cai essa questão da prova, eu levo um segundo. Cara, exatamente um segundo para fazer essa questão. Eu É bato só o o olho no tempo Emily Durkheim e já vou direto na escola. é Ó, só o tempo de riscar o Emily gabarito. Durkheim. Tá aqui, ó. Na nossa listinha, ó. Tá, Cadê? Ó, tá, mas essa parte não tá. Emily Durkheim, tá vendo? É, isso, mas ela ainda tá ali, você colocou ela no quadrado ali ainda, ó. Aqui, ó. Ó quem que é. Emily Durkheim. Qual escola que é? Anomia. Aí você Nome, vai, é, anomia, um, acertei. Bateu. caramba, Aí você passa na frente de algumas aí, pessoas já. passa, Ó, aqui, ó. passa Qual palavra que era chave na associação diferencial? na associação diferencial, Queima de colar. era, colarinho branco, né, e aprendido, né? Isso. Ó, aqui, ó. Lê essa questão. O comportamento criminal é aprendido, pronto, já deu a questão, né? Qual que é a Mediante escola? a associação diferencial, né? Mais uma É, acertada. mais uma. Os conceitos básicos de desorganização social e de áreas de Isso. Quem que falava delinquência. de área de delinquência? Lembra que eu falei, ó, área de delinquência, mapa A, criminal. a escola de Chicago, né? Ô, louco, velho. Olha Aí, aí, ó. ó, mais outra Ó, questão. você vê como que não é exagero. Quase metade da Ó, prova. prova que caiu? Agente policial de 2018. Olha só. Qual prova que caiu? Agente policial de 2018. Caramba. Mano. Qual prova que Nossa, caiu? Agente policial de ah, 2018. essa dá gosto de estudar, né? Qual prova que caiu? Agente policial de 2018. Caramba, mano. Só que você já teria quatro questões acertadas. Já Seguidas. teria. Seguidas. Quase meio caminho já, ó. Imagina, mano. Você é louco. Isso dá Entendeu? gosto. Se decorar a planilha, vai Já bem é. em criminologia. É. Isso vai ser minha cara, hein, mano. Ó, aqui, ó. Qual que é a prevenção terciária? É a de penitenciária, né? Procura esse cara aí. Deixa eu ver. Previsão do direito do condenado de abreviar o tempo imposto, ou sentença penal, né? Trabalho, estudo e leitura, instalação de câmeras de videomonitoramento em estabelecimento que foi ou não, melhoria na regulação do sistema financeiro para a prevenção de pagamento não, de programa de educação aos jovens para a prevenção de não, e instalação de iluminação pública, é a A, né? É mais uma questão que É. caiu em 2018 para agente de papilocopista. Tá dentro do. Caramba. Pô, essa sua planilha aí filtra tudo, pô. É filtrado, tudo filtrado. E não é só essa matéria não, viu? É Aqui, tudo. essa aqui é pesada. Essa. É. Ó, de novo, ó. Papilocopista de 2018.
Prevenção terciária. Quem que é prevenção terciária? É o mesmo carinha lá, né? Olha lá, cultura, cadeia, postura, a dupla partida, liberdade assistida, expressão serviço não, educação, policiamento e assistência social e o conselho tutelar. Cadê, pô? A porra da B, a educação, a religião e lazer. 6, a laboroterapia, a liberdade assistida e a prestação de serviços comunitários. Calma aí. Voluntários complementares, de programas televisivos, civismo, cultura, qualidade. Então é a C, né? Uhum. Mais um. Beleza. Mais um, é. Aqui, ó. A teoria, tananã, considera que o crime é um fenômeno natural da vida da sociedade. Lembra de eu falando isso aqui? Todavia, Certo. a ocorrência deve ser tolerada mediante estabelecimento de limites razoável, sob pena de subverter a ordem pública, os valores culturais, pela sociedade e o sistema normativo vigente. Certo. Então, é da anomia. Caramba, mano. Tudo de Nossa. 2018, pra você ver como que não é exagero. Eles cobram isso e repete, repete, repete. Em 2014 cobrou, em 2013 cobrou as mesmas coisas. Ó, Caramba. quem é, quem é o controle formal? Controle formal. Calma aí. Ah, o controle formal é a igreja, família. Cadê? A igreja, família. Família, escolhe. Então, ali na A tem igreja, família e opinião pública. Na B tem escola, igreja e polícia, já não é. Não, família, escola e ministério público. É a A, né? Essa é uma questão dada que você não poderia errar. E Existe o errei. formal É a e o E. informal. O formal é o que é o estado Ai, da. caralho. O formal é. Informal é informal, tá ali na É, informalidade. A igreja, a família é informal, é, né? é. Formal é polícia, Forças Armadas e Ministério Público. Isso. Vacilei grandão, hein? Ó. E Aí, ó. engraçado, ó como que são as coisas, né? Se errar, Porque tá fudido. não é porque a gente é foda, mas, cara, eu considero quem erra aqui besta. Porque você É viu, mesmo? são É questões mesmo? fáceis. Tá aqui na É. planilha. Quem erra aí é quem nem estuda, hein, mano? Não estuda, Ou porque o então mínimo. tá estudando e não sabe o que tá fazendo, mano. Ah, cara, mas a pessoa tem que estar muito viajando. É, pô. Talvez se eu não tivesse com você, eu estaria no meio desses viajantes aí, hein? Tenho certeza que sim, hein, mano? Estaria em outro barco. Ó, qual que é a escola que fala assim que a atuação da Polícia Judiciária ao investigar e prender o infrator acaba por contribuir para a inserção do infrator no sistema de justiça criminal, inserindo-o em uma espiral que o impede de retornar à situação anterior, sendo para sempre definido como criminoso? Aí tá etiquetando, né? É o B, né? É, Aí, ó. tá rotulando. É. Cara, Vê a gabarita. estatística aí, Igor. Vê a estatística aí. Então, você acha essa questão difícil? Não, mano. Então, Depois ó, tem gente que erra. tem gente que erra. Quase 20% dos Quase candidatos vinte à por tem cento é. cara de ser 100% de acerto. É, é mesmo. O professor de tecnologia que mais traduz eu Esse aqui esse é mais chatinho mesmo. é, Esse daria pra você acertar se você lembrasse assim, a polícia, ela tá dentro de qual órgão de prevenção? ela tá dentro do formal, né? Uhum. E essa prevenção tá mais ligado à vítima, ao criminoso, ao autor, o crime ou ao controle social? Hum, ao controle social, né? Eu acho que é essa. Olha. Caraca, cê é louco, cê é foda, hein, mano? 2018 também, tá? Todas aqui são tudo de 2018. Caramba.
Aqui, De ó. prevenção. Se é prevenção, né? É secundária, né? Vamos ganhar. Isso aí. A liberdade assistida. Prevenção é secundária de novo, né, mano? Liberdade assistida é pra quem? Ah, aí é terciária, né? Isso, ó, isso aí errando. E ó, E pra, ó, em qual prova caiu? Investigador. investigador, ó. Nossa viatura aí. Aí, ó. Olha, muita gente não entrou na viatura aí, hein? Aqui, ó. Ó o que eu te falei. Teoria de consenso. Ele pergunta qual das de baixo é teoria de consenso. Sociológico, É. consenso, né? Tem as palavras não utilitarismo da ação, malícia na conduta e negativismo. De novo. De novo. Hum, Ele então, respondeu essa questão algumas provas atrás e caiu de novo. de novo, né? Não utilitarização, malícia, conduto, negativismo. Aquela, de novo, é a subcultura delinquente, né? É a garotona. É, Né? Caiu na minha prova isso daqui. caiu, né, mano? Duas, né? Do mesmo esquema, né? Uhum. Na tua prova, é. É daqui você vai estudar mais pra frente. Mas olha aqui, tá vendo os nomes, ó? Benjamin Mendes, Tá. ó. Você aprendeu 4 nomes daqui. Ó, dá até É, pra você acertar. deixa eu tentar. Quem dos nomes aqui fala sobre vítima ideal, vítima de culpabilidade menor ou vítima por ignorância? Quem daí? Será que é dentro da. Ah, é o Lombroso, aquele que fala do delinquente criminoso, né? Não. Então, A não? única coisa que ele fala é do delinquente nato. Ele não Hum, fala da vítima. Aqui tá falando, ó, vítima ideal, vítima de culpabilidade menor. Você tá vendo algum lugar falando delinquente aqui? Ele tá falando só de não. vítima. Só de vítima. Mas É só de vítima, né? quem que classifica as vítimas? Eu acho que é o Rafael Garofalo, né? Rafael Garófalo também não falou. Eu falei isso. Ele falou a criminologia, né? Não. Não. Ele fez o livro da criminologia. Se você soubesse o que cada um fez, por eliminação você colocaria na A. Chegava na A, é. É mesmo, hein? Mais um nome, tá vendo? Ó. É, Aí se você vai, decora o nome, já era. ó aqui, ó. Edwin Sutherland, com a escola Associação Diferencial. Associação Diferencial, mais uma questão acertada. Caraca, já. Nossa, mano. Vai ser da hora pegar essa sua planilha e colocar na lousa e tentando lembrar, fazendo uma ligação. Cara, essa parte de criminologia é batata. É, Com certeza que no mínimo 80% de criminologia você acerta. Se decorar. é, pelo menos criminologia vai Ó, arregaçar, quais hein? são os objetos? Mano, essa questão aqui, te juro, velho. Essa questão depois você vai ver. Caiu já essa questão, no mínimo, em 4 provas da Polícia Civil. No mínimo. E os caras foram em 2018 e cobraram de novo. Essa questão, Caramba. eu considero ela, tipo, cara, ridícula. Não poderia cair mais. E os caras cobram, porque não tem o que cobrar. Hum, É só você lembrar do CCVC. CCVC, né? É, CCVC, cadê? CCVC, 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 tá na letra C, né? Aí, É, acabou. aí, caramba. Ah, essa última aqui também, de investigador de polícia. Cara, a prova de investigador de polícia de criminologia, eu não lembro como que eu fui, mas se eu fui mal, tem que bater em É, mim, porque tava não. fácil. Mas você não foi mal, não, tenho certeza, pô. No mínimo você arrebentou as 8, pelo menos. Isso chutando baixo, hein? Se não fez as 10, do jeito que você é. Não, Com acho que a relação. única que eu gabaritei foi lógica. Caraca. Crânio, hein, mano? Poucos. Muitos poucos gabaritou, pode ter certeza. Com relação ao método, é correto afirmar que a criminologia é uma ciência do
Cadê onde que tem empírica aqui? Na B já tem, né? E ela Então, era do ser ou do dever ser? hum, ela era do ser, do ser. Era do ser, então é B, né? Ah, não, mas tem mais palavras ali, empírica, calma aí. Tem a letra E também. E. Ser empírica é teorética, observação da realidade, que se vale exclusivamente do método indutivo. Tá da hora essa aí, né? Agora só deixa eu ver a B ali para ser empírica, observação da realidade, que se vale do método indutivo, utilizando-se de métodos biológicos e sociológicos. Biológicos e sociológicos. Mas não só biológico e sociológico, né? Tem mais ainda, né? Do método indutivo, exclusivamente do método indutivo. Então, será que é a B, mano? É a B, sabe por que que não é a E? Aqui tá falando teorética. Teorética é teoria. Graças a Deus fui na B, mano. Ela não é teoria, ela é prática. Ela vai na prática, ela faz É, experiência. Não tem nada de teoria. Ó, isso é. ó como que. Cara, é ridículo o negócio. Prova de investigador 2018. Caiu essa questão, né? Nossa, que sonho, hein? A É, mesma. Ó que, em vez de cobrar em outra prova, os caras me colocam na mesma prova. A criminologia é uma ciência teorética? Teorética? caramba, de novo, né? Na mesma prova, ou seja, na prova que eu É, fiz, teve duas questões iguais. e já vem outra em seguida C ali, Ó, teorética de empírica e novo? teorética de novo, é. Aí você vem na D e sai fora. E aí, qual que é? Empírica baseada nas observações na experiência, interdisciplinar, perfeito, que tem por objeto de análise o crime, a personalidade do autor, o comportamento delitivo, a vítima e o controle social das condutas criminosas. É a D, né? É, E aí? Duas questões é, iguais na mesma prova. Por quê? Não tem o que cobrar. Não tem é, material, o cara não pode inventar, entendeu? É um cara, material fechadinho e ele tem que, infelizmente, ele tem que repetir questão. quem dera se as outras fossem pelo menos um pouquinho mais Essa assim, daqui né? tem como errar, né? Porque o cara repetiu na mesma prova. É, Então, quem acertou de cima, acerta o de baixo. isso. Ó, nome de caras de novo, tá vendo? É. Deixa eu ver se eu acerto essa, mano. Foi o primeiro nome de estudo? Não. A sai fora. É a fonte de pesquisa inteira que eu não sei. A C, a escola clássica nasceu na Suíça. Não sei. D, Enrico Ferri é um expoente da teoria de etiquetamento. Rafael Garofalo está ligado à escola criminal positiva. É aí, né? É aí. É porque ele já chegou colocando o livro, né? Isso aí, mano. Tá vendo? É. Caramba, mano. Deixa eu parar É. aqui.